Boa noite, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou o Jonathan Landgraf. E eu sou a Tamires Braguin. A gente está aqui para apresentar o nosso podcast, o nosso primeiro episódio, com uma convidada incrível, mas antes eu gostaria de falar um pouquinho, bem breve, sobre o que é o nosso podcast. A gente teve essa ideia para poder estar inteirando o pessoal de São Carlos, os jovens, os adultos, os mais velhos, a estarem conhecendo melhor as nossas personalidades, as personalidades que levam o nome da nossa cidade mais longe. Então, é com muito prazer que a Tamires vai apresentar a nossa primeira convidada. Boa noite. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio. E a nossa primeira convidada é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. Meu amigo secreto. Meu amigo secreto. Eu tenho um carinho enorme por ela. Nossa, sou muito fã. E ela é uma ex-futebolista. Ela atuou como zagueira da seleção brasileira, gente. Que isso? Mônica Angélica de Paula. Muito bem-vindos. Mônica, obrigado. É um prazer enorme. Prazer estar com você, Jonathan, Tamires. Faz tempo que a gente está conversando sobre essa ideia de falar, né, um pouco não das personalidades, mas no contexto geral, né, de saber como é que um atleta faz para chegar, né, no âmbito mundial aí. E onde tudo começa, né? Acho que é importante resgatar as figuras são carlenses, né? Tanto né, no esporte como na cultura, né, na educação. Eu acho que é importante dar essa ênfase para nós mesmos são carlenses, que tanto luta, né, para chegar numa medalha olímpica aí como eu cheguei. Exatamente. E esse é o intuito, acho que principal mesmo, além de resgatar, trazer e dar uma certa continuidade ao que vocês começaram e com novas pessoas, né? Que através do exemplo de pessoas como você cheguem aonde você chegou e, se possível, cada vez mais longe também. Né? Então, as pessoas acham que é só chegar, ganhar medalha e vir embora, né? Então, tudo um processo, né? Então, a gente tem a fase da infância, da adolescência, a fase da adulta, a fase da dedicação no esporte, a fase da abdicar da família, enfim. Tem todas essas fases aí até você conquistar os seus objetivos. Né? Deixa eu te perguntar, isso a gente sempre escuta, né? Chegar lá é fácil. É fácil assim, né? Chegar é fácil, mas se manter lá é o mais difícil. É realmente isso mesmo? Chegar lá de certa forma, é a parte mais fácil do processo? Acho que a parte mais fácil é você escolher um esporte a praticar. Tá. Né? Então, desde pequena, desde os meus 5, 7 anos lá, na rua, jogando futebol, ainda não sabia que eu queria, né, que esporte praticar. Então, assim, é vida longa. Vamos ficar até amanhã aqui falando um pouco da minha carreira, né? Sim, então, assim, desde os meus 7 anos que eu venho lapidando, né, essa prática de atividade física na rua, na escola, né, nas praças, né, também, e com o apoio da família, apoio dos amigos, para você chegar num ápice maior que é uma seleção brasileira. Então, praticamente foram 25 anos de estrada aí. Nossa. Mônica, então você teve bastante apoio, porque tem muita gente que não tem apoio, né? Não. O apoio é um pouco relativo, sabe, no esporte. Nós temos muita dificuldade, os brasileiros, a ter um apoio, né? Eu falo apoio financeiro, porque o apoio da família hoje é primordial. Todos nós, atletas que viemos do simples, né? Tanto o futebol, quanto o vôlei, quanto o basquete, todos os atletas, a gente conversa muito na Vila Olímpica, né, na nossa história, né? Porque aonde nós chegamos, o que é uma Olimpíadas, o que é o ápice da competição maior com o atleta de rendimento, então a gente resgata toda a nossa infância, a nossa adolescência, e é legal, porque cada um tem uma história diferente, mas o contexto é igual, né? Que a família precisou trabalhar para sustentar a família, então o esporte ajudou muito nessa questão. Então, assim, nós temos hoje, todos nós temos praticamente uma família de atletas, onde todo mundo tem sua história, mas os objetivos são os mesmos e a conquista, degrauzinho por degrauzinho, foi praticamente as mesmas, né? Então, isso é muito bonito. Entendi. É muito legal. Deixa eu te perguntar, antes de você se tornar atleta, mesmo você falou um pouco da sua infância, antes de você se tornar atleta, você quis fazer alguma outra coisa? Você pensou em fazer outra coisa? Ou não, desde o primeiro momento você falou, não, é isso que eu quero para minha vida mesmo? É que antigamente, eu tenho 43 anos, né, mas meu pai faleceu muito cedo, então nós tivemos que trabalhar muito cedo.
eu e meus irmãos, né? Embora minha mãe não queria que nós trabalhássemos, mas eu sempre tive essa vontade de fazer alguma coisa para somar. Então eu comecei a praticar esporte na rua, né? Com meu irmão jogava futebol, ele me chamava para brincar junto, porque senão meu pai não deixava ele jogar, então ele me arrastava junto. Então foi aí que começou, né? E na escola, na recreação, né? Que a gente fala que é a CMEI, onde quando a gente vai na escola, é o contraturno da escola, a gente vai à tarde praticar a recreação. Aqui em São Carlos hoje tem, sempre teve muito forte aqui na nossa cidade. E na escola, que é onde tudo começa também, educação física escolar, eu sei, porque hoje eu sou professor de educação física, eu sei quanto é legal oferecer essas ferramentas para as crianças. Então, esses 3 lugares são os lugares que me marcou e onde que realmente massificou essa questão por opção do esporte. Sim. Mas como meu pai, né, minha mãe ficou muito nova, então nós tínhamos que ajudá-la, né, tudo. Então, de semana, eu ia para a escola de manhã e à tarde eu ia para a recreação, aí final de semana eu comecei a trabalhar numa feira. Então, na Vila Neri. Então, aos finais de semana, eu acordava no domingo, 5 da manhã, e ajudava uma família lá a vender as verduras, legumes e tudo mais. Aprendi a fazer tudo. E aí, aos sábados, eu trabalhava numa empresa de carvão. É a famosa Veia do Carvão, lá da Vila Neri. Nossa. Mas antes da Veia era um outro casal, que depois que eles faleceram, a Veia do Carvão que dominou tudo. Entendi. Mas aí eu vendia o carvão e vendia o gelo. Lá fazia o gelo, né? E o carvão vinha pronto, mas lá fazia as barras de gelo. Então eu tinha praticamente uma habilidade muito boa por causa do esporte, né? O esporte nos traz muito benefício, né? Sem contar a concentração. Concentração, a força, a habilidade, a agilidade. Então eu fazia a dedicação. Eu fazia as barras de gelo, ensacava, colocava no freezer bonitinho. E aí o carro entrava no estacionamento lá, pegava e eu colocava assim o gelo no porta-mala das pessoas, dos clientes. E final do ano eu trabalhava, Natal, Ano Novo, só parava para ficar com a minha família e voltava. De semana eu ia para a escola e de final de semana na feira e o carvão. Então com esse dinheiro eu ajudava a minha mãe, né? O meu irmão começou a trabalhar de pequeno aprendiz na IPTV na época e a minha irmã foi jogar vôlei em Serra Negra. Minha irmã foi a primeira filho a ir para o esporte. Então né? tem um histórico. Tem um histórico, Minha irmã, só nós dois. Meu irmão não tinha muita aptidão para o esporte. Ele gostava mais de tecnologia, meu irmão sempre gostou disso. Entendi. Enfim, e aí nós ajudávamos muito em casa, né? Então nós fomos trabalhando assim até quando dava. Aí chegou uma hora que não dava mais. Por quê? Porque o esporte da escola e da recreação, nós tínhamos equipe de competição aqui da cidade. Então, os alunos que destacavam na escola, treinava à parte, né, e jogava final de semana. Sim. Então, tinha final de semana que não dava para ajudar eles, então eu ia viajar com o meu time, que comecei jogando na cidade vôlei e o basquete. Vôlei na cidade, que na época era o técnico Lico, e o basquete era o Meneghelli. E aí também fui para o atletismo. Então, os 3 esportes eu me destacava. Então, eu comecei a praticar os sábados, né? A prefeitura ajudava no passe de ônibus, uma sapatilha, uma joelheira. Começou a ser vista, né? Comecei a deixar uma sementinha, né? Plantei uma sementinha ali no esporte e não sabia o que eu queria. Eu queria praticar esporte por deixar as coisas acontecerem, né? Primeiramente era um hobby, uma diversão. Era uma diversão. Então, assim, a minha preocupação era ajudar minha mãe em casa. Então, aí minha mãe começou a trabalhar também, né? Então, durante a semana nós deixávamos a casa preparada, limbrava, passava, cozinhava, tudo para minha mãe, eu e minha irmã, até a minha irmã ir embora. Depois eu fiquei em casa, né, com meu irmão e a gente continuando. E aí os 3 esportes eu fui levando, então tinha jogo de sábado e domingo, às vezes batia jogo, eu tinha que escolher. Então a gente jogava no country de final de semana com basquete, que é o Meneghelli, né? Na época também o Nenê também treinava conosco, e aí treinava vôlei também aqui na Santa Felícia, que eu era juvenil, né? Infantil, e treinava com a Malri também alguns sábados de manhã lá na pista de atletismo do SESI, né? Então a prefeitura sempre apoiou o esporte na cidade, né? Sim. Então eles me deram a oportunidade para mim poder escolher um esporte, né? Você falou também dessa questão de ser primeiro um hobby, que hoje a gente vê muito, nossa, às vezes eu fico um pouco assustado, que você sai notícia de que fulaninho, 10 anos de idade, é o mais novo patrocinado da Nike, e essa criança, o único objetivo da vida dela, até pelo menos os seus 18, 19 anos,
vai ser jogar bola, por exemplo, vai ser jogar vôlei. E agora assusta um pouco, né? Agora hoje, né, depois da minha formação, né, sou formada em pedagogia também, e educação física, né? Então eu gosto muito da área da educação, porque a área da educação simplesmente prova que é uma introdução muito precoce no esporte, né? O esporte tem que ter suas fases, que nem eu disse para vocês. Eu comecei com 7, aí eu fui destacando, fui para a escola. Na escola, a cidade me chamou para disputar, representar a cidade. Então a gente tinha um time, era uma coisa competitiva, mas buscava bastante social. Então a partir do esporte a gente fazia as amizades. Então hoje já é diferente, logicamente foi uma época diferente. Hoje uma criança com 10 anos, o pai quer patrocinar os empresários, porque hoje é o que convém muito é o lucro, né? Então as crianças são inseridas ao esporte muito precocemente. Então, quando a criança atinge o ápice da pré-adolescência, ou pro mesmo adolescente, a criança começa a se frustrar, né? Porque sabe que ele não passou por todo aquele processo, né? Você, depois de ter estudado, você acredita que essa questão da educação física e tudo mais, essa questão de você ter praticado basquete, atletismo, vôlei, que isso te trouxe o maior benefício no futebol? Você acha que fez toda a diferença? Sem dúvida, não benefício no futebol, porque o futebol, as coisas foram somando para que eu chegasse numa equipe de futebol. Entendi. Mas aí, dando continuidade a essa questão de escolher qual esporte, porque eu praticava os 3, o futebol não jogava. O futebol é proibido para a mulher, na verdade. O futebol tem a questão social, né? Então, assim, dos 3 que eu participava, eram os 3 tradicionais. O futebol feminino nunca foi tradição aqui no Brasil. Então, eu estava meio que escondido, né? Estava meio ofuscado o futebol. Então, a minha mãe sofreu muito nessa questão, né? De eu jogar na rua, os vizinhos falavam, não, mas ela está jogando futebol, ela vai ficar com traços masculinos, aquela coisa toda, assim, né? Era fisicamente, o preconceito era físico, assim, sabe? Sim. Então, achava que... Você não podia perder sua forma de mulher. De mulher, né? Feminismo. E feminismo. Então, assim, na verdade, eu sofri bastante esse preconceito quando eu jogava bola com meu irmão, por exemplo. Né, porque só tinha menino. Então chegou uma hora que ele falou, amor, preciso levar você no médico, o que está acontecendo, né? Porque, né, onde se viu a mulher jogar futebol. Enfim, passou, acho que o médico até falou, não, uma coisa saudável. Então, assim, o esporte foi somando aos poucos. O futebol, o que aconteceu? Como eu sabia que não tinha time na cidade, eu estava muito tranquilo. Então, eu jogava todos os esportes e aí eu estudava no Luiz Augusto, né, uma escola que é muito tradicional lá na Vila Neri também. Só que quando eu saía da escola, eu comecei a ver um time de futebol feminino treinando no Campo do Rui. E aí eu achei interessante, falei, nossa, as mulheres... Chamou atenção, mas falei, mas eu jogo todos esses 3 esportes, né? Meus primeiros jogos regionais foi pro atletismo, joguei basquete, joguei vôlei, futebol feminino não tem nada, o que eu vou fazer lá, né? Mas eu vou lá, eu era curiosa. Então, quando eu saía da escola, na verdade, eu pulava o muro, porque o muro tá o portão fechado. Eu pulava o muro, eu ia lá jogar bola com as mais velhas. Na época eu tinha 12 anos, 13 anos, mas eu tinha uns 30 já. E elas viram que eu tinha aptidão para coisa, né? Mas na recreação não tinha. Eu jogava com os moleques futebol na recreação. E na educação física na escola não tinha. Ninguém deixava eu jogar futebol. E na rua eu brincava ali frente do meu irmão, por causa que meu pai não deixava meu irmão sair sozinho. Então, assim, o futebol foi muito difícil a minha iniciação. E eu comecei a jogar futebol profissional com 22 anos, já é velha. Então, assim, os 3 esportes eu levei até chegar a um ponto de eu ter que escolher um. Então, o futebol ainda estava muito longe da minha intenção. Enfim, aí eu peguei e acabei escolhendo aquele que me deu uma oportunidade, que foi o basquete. Por quê? Porque eu tinha bolsa no diocesano. Então, por ser atleta, a cidade sempre apoiou. Então, eu tinha bolsa no diocesano, tinha bolsa no ângulo. E todas as atletas que destacavam na cidade tinham uma bolsa de estudo. Então, eu estudei no ensino médio no ângulo e no diocesano, no La Salle. E aí, o meu professor de educação física, o Ticão, falou, você tem muita aptidão para o esporte, eu vou te levar a fazer um teste em Campinas, na Ponte Preta. Como é o nome dele? Ele chama Ticão. Bendito Ticão. Isso é uma dúvida que eu acho que, pelo menos eu não fazia ideia, mano, do primeiro lugar, da onde você começou. Times, que a gente fala em seleção brasileira, a gente sabe. Copa do Mundo, Olimpíada e tudo. Mas
E clubes? Onde os começou, clubes. onde jogou? Então, na verdade, para chegar lá, eu falo para você, então por isso que eu falo, são fases que a criança tem que passar, a adolescência, passar por isso, realmente ver se é isso realmente que quer. Porque na recreação eu tinha um melhor professor, que era o Rodinei, da Formiga Verde. Na recreação. Tinha outros, mas ele me apoiava demais, ele acreditava em mim, né, Rodinei. No basquete teve o Meneghelli era uma escola particular, ele me deu uma bolsa de estudo também, para ir lá, porque era só criança com condições. Ele que me levou no basquete, e o vôlei era da prefeitura. Então, assim, todos que eu tive esse destaque, eu devo muito a eles que me formaram. E o Ticão me levou para jogar num time que era profissional, que era a Hortência, a Karina, era um timaço. Então, assim, o meu primeiro clube foi esse. Então, tá longe do futebol. Sim. Porque ainda o futebol ainda era muito abaixo. Não era nem televisionado, nem sistematizado. Na verdade, nem hoje é direito. Hoje muito mais, né? Hoje a cultura nossa é o feminino. Hoje a cultura é 100% feminino. Tem masculino, mas tudo que tem masculino fala-se muito feminino. Sim. Então eu acabei indo pro clube que me deu a oportunidade, que é a Ponte. Eu fiquei na Ponte Preta e a minha irmã já jogava em Serra Negra. Lembra que eu falei que ela foi a primeira embora? Eu jogava em Serra Negra. Daí a Ponte me pagava só R$50, eu ganhava. Caramba, quanta coisa. Pra morar fora. Isso, daí em Campinas, né? Daí eu e Deus e o time lá. Então eu ganhava 50 reais. Então, assim, para final de semana eu tinha que mandar pelo menos 30 para minha mãe por carta. A gente mandava por carta. E eu ficava com 20, sobrava 20 que eu passava esse final de semana. Eu não vinha para São Carlos. Eu tinha 16 anos, 17. Enfim, aí a minha irmã falou: vem pra Serra Negra. Em Serra Negra é o time que tá pagando pelo menos uns 300, 400, você ganha um pouco mais. Eu fui. Então o futebol estava longe ainda de chegar, porque eu comecei muito tarde. E aí Serra Negra, eu fiquei em Serra Negra, aí o time de Campinas me contratou. E depois fui para Bauru jogar a Liga Nacional de Vôlei. Aí eu fui pro vôlei, saí do basquete e fui pro vôlei por causa do dinheiro, né? Sim. Então assim, não tinha condições de me manter lá em Campinas. E por fim eu fui para Bauru. Aí entra o futebol. Por que eu entro no futebol? Porque as minhas amigas que moram, são daqui, mas hoje moram em Santos. Duas jogavam no Santos, que é a Rita e a Silvana. Ainda ela joga futebol. A Silvana é professora lá em Santos e a Rita joga aqui em São Carlos também. Elas me convidaram, eu estava jogando em Bauru, vôlei, falaram: não vou mais sair, estava ganhando bem, né? Falei: vou ficar em Bauru jogando. Só que os jogos começaram a passar com o Luciano do Vale aos finais de semana, aos sábados e domingos. Luciano do Vale passava na Band. Então os 4 times grandes jogavam: Corinthians, São Paulo, Palmeiras, né, Santos. E aí eu assistia, mesmo morando em Bauru, estava bem quietinha lá. Daí as meninas me convidaram, falaram: Mônica, vem jogar em Santos, eles estão pagando bem aqui, você vem. Eles estavam pagando luva na época, que é o salário para você entrar no clube. Aí eu falei: vamos ver então, ver como é que é isso daí. Aí larguei o vôlei no meio do campeonato, na Liga Nacional, o bicho pegando. Tchau, obrigado. Eu fui. Falei: eu acho que demorou, acho que era meu sonho, sei lá. Lá, aparecer na televisão, não sei, embora já aparecia, porque a Liga Nacional transmitia, né, Sport TV. Enfim, aí, por fim, que hoje é a Superliga de Vôlei. Aí, por fim, eu fui pro Santos. E aí eu cheguei na segunda fase do Paulistão, aí fomos ganhando, pegamos o São Paulo na final, até eu fiz um gol, nós perdemos de 2-1 no Santos, foi meu primeiro clube. E aí eu me destaquei, fiz o gol, joguei bem, né? A gente estava com aquela euforia, no Ibirapuera no final, o Luciano do Vale que transmitia, e eu falei: bom, acho que eu fui bem no campeonato. Aí o treinador de São Paulo me chamou, falou: eu gostei de você, e eu vou te convocar para a seleção. Eu falei: nossa, mas eu não estou aqui 6 meses só jogando bola, né? Tanta mulher já, a Cici, as meninas boas, né? As zagueiras. Não, você é muito alta. Você vai ajudar muito a seleção. E aí eu vou te chamar para jogar no São Paulo. Aí em 97 eu tive o Felipe, né? Quando eu saí do Santos, eu parei para ter o Felipe. E aí eu voltei no São Paulo. Aí eu fui para São Paulo e fiquei no São Paulo 1 ano, mais ou menos. Disputamos o Campeonato Brasileiro, Paulista, ganhamos tudo. Aí eu fui para as Olimpíadas em 2000, foi a minha primeira Olimpíadas, que é a medalha de participação, nós ficamos em 4º. Aí lá em diante, acho que de 2000 para frente, minha vida mudou muito, assim, deu um up, né? Porque a gente, né, achava que o esporte feminino realmente era só o quarteto fantástico, né? Que é o futebol, o vôlei, basquete, atletismo e o handball, de repente, né, o vôlei.
Mas não, o futebol feminino estava sendo difundido naquele momento, né? Estava sendo uma televisão passando, né? Transmitindo. Mas embora a gente não podia muito se empolgar, não que ainda não sabia até quando não ia era. também, Porque assim, o euforismo do esporte na Itamires é passageiro, né? Dura no máximo 2, 3 meses aí para qualquer atleta, até com medalha olímpica. Aí vai depender muito do que o atleta tenha retorno para a empresa. Se valer a pena ter um retorno legal, né? Que nem tem a menina do skate que foi campeão, a menina da praia lá do surf também foi campeão. Então, assim, esses atletas têm um tempo de permanência no ápice. Depois tem que ralar, continuar ralando para os 4 anos. E esse ralar 4 anos é difícil, né? Então, aí depois da medalha de bronze, de 4º lugar, a gente teve que ralar para o próximo ano. Entendi. E aí eu fui para São Paulo, e aí depois eu não parei mais. Você falou que nesse período aí você saiu para ter o seu filho. Isso. Nessa transição aí entre Santos e São Paulo, foi nesse período ou você já estava no São Paulo? Não, eu estava no Santos. Ah, entendi. E como que foi lidar? Porque assim, hoje eu já entendo que é uma dificuldade para atleta, na verdade, né? Essa decisão, e agora? Vou ter filho, não vou ter, como vai ser? Porque e aí assim, nesse período aí, como que foi para você lidar com isso? Bem... Não foi programado, Felipe. Então, assim, já não tinha um tempo de namoro, já, né? Então, assim, nós ainda não tínhamos essa questão de e agora, o que nós vamos fazer? Eu tinha 19 anos. Não tinha, assim... meu objetivo era só jogar. Logicamente, essa parada para a gravidez assustou um pouco. Pelo fato de não ter planejado. Se tivesse planejado, conversado bonitinho, eu acho que era uma coisa mais tranquila. Mas tudo bem. Eu pensei assim, eu já passei por tudo, né? Já joguei vôlei, basquete, minha vida sempre foi corrida. Eu acho que uma gravidez não vai me atrapalhar em nada, sim, né? Sim. Então, assim, vamos embora, vamos trabalhar para isso. E aí o Felipe nasceu, eu fiquei 6 meses, né? E voltei a jogar. Fiquei os 6 meses, depois que desmamou, eu voltei a jogar. E foi bem legal, porque eles falam, o atleta é assim, realmente, perde rápido, você volta rápido, né? Então, assim, eu não tive nenhum problema, nenhuma preocupação. Eu tive minha mãe do meu lado, né? O pai dele também, na época, também me ajudou bastante. A minha avó do Felipe também. Então, assim, eu falei, vou deixar... Minha mãe falou assim, não precisa casar. Vamos embora, você gosta de esporte, você está numa carreira brilhante, vai embora. E eu vou ficar com o Felipe aqui e você continua a sua carreira. Então, eu fui bem segura, né, do que eu queria. Sim. E aí, minha carreira deu uma avalanchada, foi muito boa, assim, sabe? Cheguei no ápice. E aí, depois do São Paulo, eu comecei muito a pensar nele, né? Embora o São Paulo era um grande clube, que tinha uma estrutura maravilhosamente boa, carteira assinada, salário bom, né? Na época o Kaká jogava lá, o Alexandre, só jogador bom. Sim. Eu comecei a pensar mais nessa questão de família, né? Falei, agora eu vou voltar mais próximo de São Carlos. E aí eu escolhi a Matonense. Entendi. É mais próximo de São Carlos, a Matonense também estava no auge. Eu falei, eu vou para a Matonense. E fiquei lá praticamente uns 3 anos na Matonense. Foi bem legal também. E mantive na seleção brasileira. E aí todas as competições que eu participei, foi jogando no São Paulo, na Matonense, e depois vim para a Ferroviária, que mais próximo ainda da família. Entendi. E aí que é tradicionalíssimo. É tradicionalíssimo, o esporte. O futebol masculino na Matonense sempre foi primeira divisão, sempre teve bem, né? Hoje caiu bem, mas assim, sempre teve no auge também. Então nós tínhamos um presidente lá que apoiava o futebol feminino, a federação entrou com uma estrutura muito boa também. E aí depois eu fui para a Ferroviária, fiquei 5 anos na Ferroviária, representando a seleção também. E depois eu encerrei a carreira no Botucatu, onde nós jogamos, acho que ganhamos praticamente tudo, né? Caramba. Que carreira, você foi só quebrando barreiras, né? Quebrando barreiras, porque eu praticamente, o preconceito, trabalhar com o futebol feminino, viver do futebol. Viver do futebol e feminino é uma coisa muito difícil, né? Hoje, para poucas meninas que vivem do futebol. É que hoje muito se mudou, né? Hoje você vê uma empresa patrocinando um time, por exemplo, você pega o Corinthians, salário alto, né, das meninas, tudo salário
muito alto, tudo aí também, ganhando tudo, a salário alto, hoje é uma outra situação. Sim. Mas são poucos clubes que pagam em dia salário alto. Ainda nós temos esse paradigma que a visibilidade não é 100%, a gente sabe disso. A visibilidade da mídia, número de atletas aumentaram, equipes aumentaram, isso a gente sabe em todos os estados do Brasil inteiro tem futebol feminino. Mas que tem fora do normal, um Santos tem um departamento, o Corinthians, né? O próprio Palmeiras, que tem um patrocínio para ter a equipe, né? A Ferroviária, que tem hoje grandes empresas que estão por trás. São poucas, não são muitas. Sim. Outros estados também têm departamento, você pega o Criciúma, o Grêmio Inter, que é muita tradição. Então é legal, o Flamengo, né? É legal pra caramba. Só que a gente também tem que ter o pé no chão. Então antes eu conseguia viver do futebol feminino, mas era uma guerra. Muitos clubes não me pagaram, fiquei muito sem receber. Então, poxa, tenho um filho pequeno, como que você vai me deixar de me pagar? Então, assim, foi muito difícil. Então, teve que enfrentar os leões ali na frente também. E muitos clubes que começavam, chegava no final do ano, o patrocínio acabava, tinha que ir embora, sabe? Duro que isso também é muito de... A gente vê... Na verdade, a gente vê isso hoje com times grandes, de primeira divisão, de campeonato do masculino, do feminino. Você vê que eles... Já não são estruturados, né? Você vê, vira e mexe o meio do Brasileirão, que é o campeonato maior que nós temos aí, eu acredito. Aí é time com um jogador com salário atrasado. Imagine isso há alguns anos atrás, que o futebol acabava não rendendo tanto assim para os atletas. Sim, Gente, sim. Mas é um absurdo os salários, né? Salário, de absurdos. Salário, as contratações e vende. É que hoje os clubes são empresas, né, Tamires? Hoje não tem, por exemplo, até na minha época de jogar, né? Os clubes eram a prefeitura que apoiava e os microempresários da cidade até pleiteavam as minhas empresas de fora. Hoje vem um patrocínio de fora, domina inteirinho nossa equipe e a gente tem que policiar ali. A prefeitura não dá o máximo, um ônibus, qualquer coisinha, olhe lá. Um campo para treinar na cidade. Então hoje o clube virou empresa, tudo virou negócio, né? O futebol virou negócio. Sim. Hoje antigamente a minha empresária, e eu tive a oportunidade de jogar também na Noruega, né? Fui embora em 2004, depois das Olimpíadas da Grécia. Eu fui embora para a Noruega, joguei um ano lá, levei também o Felipe. O Felipe estava com 6 anos, mas eu fui pelo agente FIFA. Então hoje tem agente FIFA brasileiro, antes tinha agente FIFA que morava fora, mas era brasileiro e intermediava. Então hoje você vê muitas meninas indo embora por causa da situação dessa, porque o clube não consegue pagar uma jogadora, né? Então é melhor você jogar por lá e a maioria que vai, muitas delas quer ficar, né? Porque é um salário bom, para você dar condições melhores para a família. Fica próximo da família, né? E que nem você teve filho pequeno, teve que e a luta a carreira por ele, tendo que deixar ele com essa família. Teve que deixar. Então hoje em dia a menina de repente que tem filho consegue levar o filho para lá, né? Hoje tem só a Tamires, que é mãe. Mas na época tinha Maravilha. Mas não joga. É só a Xará. Então, assim, a época a Maravilha tinha que deixar, o menino dela eu também tive que deixar. É muito difícil, né? A gente uma mãe chorava pra outra, né? Mas a gente reclamava demais, a gente ficava no quarto juntas, às vezes, falando, levando fotos, né? Que hoje é tudo muito fácil, né? Então, assim, tem essa questão também, então, né? assim, eu vivi muito do futebol, praticamente 100% do futebol, voleibol, né, do esporte em si, que me deu sustento, que me deu tudo que eu tenho hoje, né, que eu sou muito grata. E hoje eu escolhi o esporte social para me viver, né. Mas voltando ao assunto que você falou da questão do precoce, hoje em dia tem muita quantidade de pessoas que praticam atividade física. Sim. As pessoas hoje não pensam em ser um jogador de futebol. Hoje as pessoas praticam atividade física para qualidade de vida, né? Aumentou muito, bicicleta, corrida, natação, não é? Sim, ainda mais esporte social. social. Questão de pandemia, né? Que também pandemia. A gente ficou muito recluso, então o pessoal procurou alguma coisa para fazer uma mesmo, academia, o ar livre, um funcional, né? Sim. Pega bastante. Então, eu não. Eu tô citando um monte, hein? Pode escolher, ó. Já citei 5 aqui na minha mão. Não falta, né? Esporte não falta. Ô, Mônica, você tem ações, né, sociais? Você ajuda? Tenho. O meu pai, ele era não é um projeto, os Vicentino. Não é um projeto. Os Vicentino eram um grupo de pessoas que ajudavam o padre, lá na igreja Santo Antônio.
na minha época, né? Eu falo na época que o meu pai era vivo. E os Vicentino, Tamires, todos os domingos de manhã, cada pessoa da família, cada membro, né, da igreja que ajudava o padre, né, durante a semana, às vezes, o meu pai tocava no coral junto com a minha mãe lá. E aí, cada um deles pegava o carro, escolhia uma rua e ia de casa em casa pedir um alimento. E nesse alimento a gente montava a cesta, dessa cesta a gente entregava para as famílias carentes. Que não eram tantas, né, mas tinham bastante também. Diferente de hoje, que a gente sabe que, né, a pobreza dominou o Brasil também. É difícil o nosso país, a gente sofre bastante pelas pessoas também. E eu me sensibilizo muito nessa questão. E quando eu fui trabalhar no São Carlos Clube, que eu parei em 2009, fui trabalhar no São Carlos Clube, né, professora de futebol e de natação. Esse público meu infantil, que é o esporte social que eu gosto muito, os meus alunos esquecem muita coisa lá. Que é normal uma criança esquecer um óculos, esquecer um celular, esquecer um agasalho, uma caneleira, normal. E então, eu sempre fui uma pessoa que eu guardei. Eu tinha um zelo pelo material das minhas crianças. Material de escola, o inglês, bolsinha. Então, eu ia dobrando. E aí, chegava no final do ano, eu tirava uma foto e mandava no e-mail dos pais. Em 2009, no 10, não tinha WhatsApp, nada disso. Mandava no e-mail dos pais, era só e-mail. E aí, pegava um e deixava lá. E o outro ano a mesma coisa, outro ano a mesma coisa. Chegou no 5º ano, 2015... Fazia um catadão lá. Eu comecei a perceber que ficou lá e não tinha o que fazer, né? Perguntava para todos os pais, sempre, né, a gente e tal. E aí, eu falei, vamos doar, né? Porque tá tudo parado, e a gente doava. Comecei assim com a doação lá. Aí eu falei, caramba, né? A gente pode estar melhorando isso, né? E aí tinha um campeonatinho interno que as crianças jogavam entre eles, a inscrição a gente pedia um pacote de fralda. Aí chegava dezembro e eu falava, molecada, vamos fazer o seguinte, deve ter um monte de brinquedo que vocês não brincam mais, vocês estão ganhando brinquedos novos. Então vamos fazer uma troca, vocês doam o que vocês têm e aí de repente vocês ganham do Papai Noel, né, da família de vocês. E aí começou essa conversa. A importância do desapego, na verdade, né? Essa foi a conversa com eles. E eles super tranquilos, meus alunos muito inteligentes, muito sensíveis também. Conversei com os pais, né, e foi acontecendo isso. Então, no primeiro ano meu, em 2010, eu peguei um porta-mala só de roupa. Uma caixinha, coloquei as coisas lá e levei lá no Gonzaga. Porque, em paralelo ao São Carlos Clube, eu trabalhava na prefeitura também. Então, eu atendia ali no Centro da Juventude, tem um centro de recreação ali perto do Gonzaga. Então, eu ficava na parte da manhã e à tarde eu ia para o clube. Bom, e aí foi acontecendo, as crianças foram doando muita coisa. Então, vai fazer 10 anos que eu organizo isso no clube. Nossa, bastante. 10 anos já. Então, o que acontece? Chega setembro, que começa o campeonatinho dele, eles doam um pacote de fralda. E aí, no final do ano, eles doam tudo que eles... Porque os pais conseguem, na verdade, organizar isso julho ou dezembro, né? Não dá para os pais, porque eles têm rotina, né? Não dá para... E os pais começam a doar, né? Com a pandemia, os pais começaram a deixar na portaria. Então, isso foi mais facilitou mais, os pais deram mais. Porque é mais prático deixar ali e trazer, enfim. Ficou mais tempo em casa e né, o que não foi guardar. Isso é legal. O desapego é bem legal, sabe? Eu converso muito com meu filho a respeito disso, né? De realmente entregar realmente aquele que precisa. Eu sou uma pessoa que eu sou super desapegada. Eu não sou muito da questão de materialista, não de segurar. Eu sempre penso nos outros. Alguém vai precisar usar. Alguém vai usar aquilo que você não usa mais. Então, igual minhas roupas de futebol, eu fui dando. Meu filho pegou uma, meus amigos também, fui dando, quem gosta muito de futebol, né? Então, assim, o desapego. E no final das contas, não soube nada. Nada, vai fazer 10 anos, né? Tem acho que uma camiseta dessa lição que eu guardei, uma fez o quadro, não entra mais, ganhei uns quilos. Alguma coisa não é. Então, assim, dos 10 anos, todo ano eu pego uma ONG para doar. Então, eu peguei Sal da Terra, já peguei o Rocha Cap ali, o Formiga Verde, peguei o educandário lá do São Carlos 8, Salesianos, peguei vários bairros lá pro Fundão, peguei o Sem Terra. E esse ano eu peguei a São João Batista, né, porque a escola também trabalha em escola particular, né, Tic-Tac-Toe, e lá na escola, durante o meio do ano, parou as aulas, então as crianças almoçam lá, meus alunos. Então, a escola doou as marmitex
para a igreja, eu indiquei a São João Batista. Que é aqui próximo. É né? a próxima, São João Batista, é. E aí é perto do Arnaldo de Mello, perto do Escola Bento. E aí também, em paralelo, eu peguei uma ONG, chama Espaço Azul. É uma ONG que você é voltada para crianças autistas. Eu tenho alguns alunos autistas no futebol, nas aulas, tenho alguns autistas também na escola. Eu gosto muito dessa área, na educação voltada para as crianças com deficiência. Então, eu dou bastante aula para autista também. E aí eu gostei, eu não conheci o espaço da ONG, porque ainda não dá para ficar entrando no espaço deles, né? Ir lá visitar, né? Ainda nós estamos no meio de uma pandemia, na verdade. Sim, a preocupação sim. aumenta, né? Sim. Então eu falei, não, eu prefiro que vocês venham e aí a gente entrega. Aí eu doei uma parte. Geralmente eu arrecado 3, 4 mil itens. Esse ano foi 3.700 itens. Né? Então eu vou contando devagarzinho, vou anotando, vou contando, vou anotando. Então eu comecei em agosto a ação já, né? A arrecadação. E aí até a semana passada a gente já entregou tudo. Então assim, eu me sinto muito feliz, muito, muito satisfeita de estar pregando isso. É uma ponte, Tamires, você faz uma ponte dos condomínios também, no Montreal me doou, Dama 1 me doou. É uma ponte que você faz isso diretamente para as famílias. Eu acho que isso falta muito no ser humano. Eu acho que é sensibilizar nessa questão, logicamente que é um ano inteiro, né? Mas a gente trabalha bastante. Eu recebo roupa o ano inteirinho. Então eu vou guardando, aí aparece um ali, uma pessoa acamada, uma senhora. A avó do Felipe é acamada. Então eu procuro todo ano ajudá-la, né? Com a fralda descartável geriátrica. Então a gente vai ajudando um, ajudando o outro, uma cesta básica ali, né? Às vezes uma sócia quer dar uma cesta básica. E a gente faz a nossa parte, né? Eu gosto muito. E para qualquer pessoa que quiser te doar brinquedo, roupa, qualquer coisa, alimento, fralda, como que as pessoas conseguem geralmente contato para então, fazer essa doação? no meu Instagram, né? Que é Monisport03. Muitas pessoas vê essa... Na verdade, eu não posto. Uhum. Todo esse tempo você vai ver na minha página do Instagram. Eu gosto mais de postar a questão de família, de trabalho, assim, que eu acho legal. Eu lembro até hoje as palavras do Paulo Gustavo, né? Você, não só do Paulo Gustavo, mas de todas as pessoas que trabalham com essa ação social, né? Você doa sem olhar quem e não mostrar para quem, né? Então eu gosto muito de fazer acontecer. Que nem tem uma amiga minha lá no clube, pegou fogo lá no Horácio 1, a casa perdeu tudo. E a gente faz quem pode, a gente desce lá e leva as coisas, roupa, geladeira, fogão. E o associado está sempre atento nessa questão. Então, assim, eu sempre olho que a necessidade de algumas pessoas, logicamente não dá para ajudar todo mundo, que eu acho que o poder público também pode ter um pouco dessa responsabilidade. Na verdade, você tem que ter a maior parte dessa responsabilidade tem que ser deles, né? Então, assim, me sensibiliza bastante, assim. É cansativo? Eu não sinto nada. Que nem essa última semana de entrar de férias, eu fiquei a semana inteira no clube, numa sala imensa, que tem muita coisa, dobrando roupinha por roupinha, pijaminha, sapatinho, isso, calça de adulto, material de escola também eu pego e tal. E aí vai aparecendo, até os próprios funcionários vai aparecendo, não, pode levar, sabe assim, eu acho que é legal você ter essa consciência de eu vou levar porque eu preciso, sabe? Sim. Então é mais essa questão de conscientização mesmo, de cada um fazer a sua parte, né? Então eu gosto muito dessa parte da social, né? Então eu pretendo, enquanto eu estiver no São Carlos Clube, estar organizando isso, e eu tenho apoio também da diretoria, né? Graças a Deus. Sim. Isso é importante. É importante também, né? Ele sempre teve essa questão social, fizemos também de cobertor, né? De leite em pó, né? Então. E tem a parte das figurinhas também, né? A figurinha, foi legal. Você viu da figurinha? Em 2018, sabe assim, foi um estalo, na verdade, Tamires. Ao mesmo tempo que as crianças acumulam essa questão de brinquedo, roupa, esquece, eles estavam acumulando muita figurinha, porque assim, é um alvoroço, a expectativa. Eu tenho o álbum desde 91. Os meus tá tudo aqui. Eu tenho o álbum. Os meus ficam tudo Eu ali, sou mais né? velho que você, não. Eu Eu tenho tenho muito, álbum tem mais, né? desde 90. Nossa. Tenho todos completos. Minha irmã nasceu em 90. Entendeu? Desde 90. Então o que acontece? Os meus álbuns estão intactos. O de 2018, é isso? 18? Na verdade eu comecei em 2014 com meus alunos. E o que aconteceu em 2014?
Só eu fiz o álbum, eu, e trocava na praça, nas ruas, tal. Não tinha a Praça da 15 famosa que trocava. E meus alunos eram muito pequenos. E os outros, os moleques, não faziam. Então eu sofri, fiz sozinha. Em 2018 a molecada estava no auge, estava no pique. Então o que eu comecei a fazer? Incentivar, não comprar figurinha, a incentivar a comprar o mínimo e trocar no clube. Então sempre uma hora antes de começar a aula, a gente começou a trocar em 2018. E aí eu incentivei de assistir o jogo lá, então a gente fez a colônia, as crianças comendo pipoca, colocamos telão, foi muito legal com as famílias. E aí, quando passou, aí eu comprei um álbum voando, meu álbum foi voando, gastei dinheiro pra caramba também, voando, mas nós trocamos. Aí o segundo álbum, eu falei, vou arranjar outro álbum, porque eu quero pegar todas as figurinhas repetidas e vou colocar naquele álbum. Então nós colocamos um álbum voluntário, as crianças doam figurinha para completar aquele álbum. Incentivava eles trocar e também ajudar a completar o álbum do futebol menor, que é o nosso. E não parava de chegar figurinha, não parava. Só que daí o que perde a graça? Quando você completa o álbum. Completou o álbum, perdeu a vontade. E aí que eu peguei, arranjei uma caixa imensa de papelão e falei, criançada, nós vamos doar. Então eu fiz um buraquinho, né? Furei a caixa e eles começaram a colocar as figurinhas lá. E coloca. Tinha mais de, sei lá, umas 5 mil figurinhas. Nossa! Daí o que eu fiz? Mandei um e-mail para a Panini e falei, ó, eu tenho um desejo e eu quero que vocês me ajudem. O desejo é que vocês me doam pelo menos uns 300 álbuns. Que uns 300 álbuns eu vou completar essas figurinhas. E aí chegou, me mandaram acho que vários pacotes. Algumas sócias também compraram e me deram. E eles me deram acho que 50 álbuns. Aí as sócias foram comprando também, juntamos. E, enfim, conseguimos atingir o objetivo. E aí o mais difícil foi ir para Jaú. Porque Jaú, o Hospital do Câncer de Jaú, tem a área infantil e adulta. A infantil não pode entrar. Malemar os pais podem entrar. E aí foi a operação, né, resgate, para a Mônica cair lá dentro. Eu falei, como que eu vou entrar lá dentro? Aí, instalou. Falei, bom, caramba, eu joguei bola a vida toda na seleção, morei em Bauru, que foi minha cidade, em Jaú tem meu técnico de Jaú. Algum contato com aí eu peguei a TV Tem de Bauru, que fazia meus jogos de vôlei, liguei para a TV Tem, você lembra de mim? Eu sou a Mônica, eu estou na seleção agora, fui jogador da seleção e tal, eu preciso entrar no Hospital de Câncer Infantil, porque eu quero presentear cada criança com um álbum e um pacote de figurinha. Não, porque não pode, a gente vai tentar falar com a assessora. Não, porque não pode, a assessora não deixava. E aí, o que eu fiz? Uma curiosidade. Você separou como as figurinhas? Sortidas ou você separou não, 100 repetidas? Só as de 100 a 199, 200, 201 a 300. Quem é apaixonado por isso, bem, fica tranquila. Só quem coleciona sabe. Mas não tinha repetida, você entregava sem várias repetidas. Só que a gente fez uma operação no clube, dividimos, foi bem legal. Enfim, aí foi uma intriga. Eu ligava para o Brasil inteiro e ninguém me respondia. Aí eu comecei a ligar para a televisão, porque a televisão é mais fácil, né? Chega mais rápido, a via rápida. E aí eu falei, eu quero, porque eu quero. Aí liguei no assessor de imprensa da TV Tem, que é de Jaú e de Bauru. Aí eles conversaram com a assessora de imprensa e me autorizou a entrada. Aí eu levei uma sócia, uma mãe do aluno que queria ir junto, que queria todo jeito junto. Nós entramos lá. Aí chegamos lá, tiramos fotos. Tá no meu Face, isso no Instagram também. Tiramos fotos, eu fui em quarto, dei uns 50, 100 figurinhas para cada criança, que depois eles iam trocar, né? E que também vinha repetida também, muita figurinha. E fomos distribuindo. Imagina a alegria. Assisti o jogo com eles lá, que o Brasil ganhou, dei sorte, tomamos um café da manhã bem legal. Aí acabou o jogo umas 11 horas, a gente veio embora. Mas eu deixei todas as figuras, 5 mil figurinhas foram lá. E 2022 está aí, né? 2022 está aqui, até arrepia. Vai ter de novo? A gente vai encher o álbum de novo. Eu vou fazer a mesma coisa. Quando eu tiver saúde, eu quero fazer. Porque, assim, na verdade, as crianças ficam muito concentradas lá dentro. Elas têm vários afazeres, tá? Elas têm vários objetivos lá dentro também. Tem criança que não pode sair porque acabou de operar. Tem criança que a mãe tem a casa Donald, né? Então a mãe mora na casa Donald. São crianças que fazem a quimioterapia e vão para casa, a casa Donald, mas tem que ter um tempo de
de resposta do organismo, tem crianças que não saem lá de dentro, então tem várias crianças e vários objetivos. Tem crianças que ficam muito internadas lá dentro, então tem crianças muito pequenininha que os pais têm que ficar lá dentro. Então, só que aí a gente tem bastante atividades lá dentro, tem parte de circo, né? Tem brincadeiras, atividade pedagógica, bem bacana. Bacana mesmo. Então, eu não sei como a gente está de tempo, mas eu queria a sua opinião sobre... Eu vi bastante que a FIFA tem discutido hoje essa questão da Copa do Mundo a cada 2 anos. Eu não sei, eu fico um pouco dividido. Porque eu acho ótimo, porque, Copa do Mundo, para quem gosta de esporte, para quem gosta de futebol, é fantástica a Copa do Mundo, né? Mas para quem... Mas ao mesmo tempo fica aquele receio. Será que vai perder todo esse brilho por ser de 2 em 2 anos? O que você acha, mano? Eu, assim... É que as coisas estão sendo... Tá muito acelerado, né? Nossa, então, ontem mesmo foi 18, assim, agora é 22. Então, no meio do ano, final do ano, vai ter a Copa, né? Vai ser dezembro. Dezembro, realmente é meio do ano. Então, assim, passa muito assim, pra mim, eu não faço muita questão que fosse em 2 em 2 anos. Porém, os 4 anos passam voando. Então, assim, se for 2 anos, para um atleta de futebol, é ótimo, né? Porque o cara, ele tá na ativa. Então, ele, por exemplo, porque eu vou falar pra você, o cara que foi convocado, a questão de esquema, de visão mesmo de jogador. Eu que joguei futebol, você imagina, ó, o cara que arrebentou em 2018, acabou a Copa do Mundo, né? Que você falou, Copa do Mundo, Copa do Mundo de 2019. Em 2019, aquele jogador estava arrebentando no clube. Só que em 2021, filho, acabou ele. Sim. Ele tá, sei lá, ele tá jogando, sei lá, na 3ª divisão, sei lá, do futebol europeu, por exemplo. Se a gente pega mesmo a seleção brasileira de 2018, hoje a gente tem então, poucos atletas. Por isso que eu falo, por isso que a seleção brasileira não existe permanente. Porque seria legal nessa visão do que o jogador de futebol que agora, 2021, destacou, ano que vem ele está na Copa. Sim. Que nem a Olimpíadas teve, um monte de jogador na Copa do Mundo, nos amistosos da seleção principal. Então, eu acho que isso é legal. Para um país do futebol que nem o Brasil, o Zó Maiada, né, ia vangloriar. Uma por sair mais cedo do trabalho, outra por dar desculpa para assistir o jogo. Os patrões que lutem. Os patrões que lutem. Assim, tem 2 vias, né? Da questão cultural nossa, que todo mundo vai adorar, porque todo mundo gosta de futebol, qualquer campeonato o pessoal está assistindo, até o amador aqui, o varziano está sempre lotado. E também nessa questão do financeiro, né? O retorno financeiro. E tem a questão do jogador também, propriamente dita. Porque você visa, a gente vê, toda a Copa tem isso, né? Tipo, tem aquele cara que tá no auge dele, aí ele machuca um mês antes e não vai pra Copa. E às vezes o cara nem vai ter outra oportunidade. Aí quando vier a próxima Copa, ele já não tá mais aqui no alto rendimento. E aí a única chance que ele tinha, ele acabou perdendo. Então, pro atleta, acho que seria ótimo essa questão, né? Então, assim, olha, eu te falo até mais além. Para outros esportes, era legal manter igual a Olimpíadas, 4 anos. Porque um atleta olímpico, ele vai trabalhar uns 3 anos para chegar no 4º ano e tá bem. Ele tem o processo, né? Tem o processo, começo, meio e fim. Por quê? Porque o cara tem patrocínio da Caixa, a gente tem a Bolsa Atleta para o jogador de futebol, jogador de basquete, de vôlei, de handebol, de atletismo, de tudo, canoagem, o cara tem começo, meio e fim. E aquele cara é um cara que já tem um nome. Então aquele cara, aquele baiano na canoagem, o ano que vem, ele é um moleque novo, tem 20 e pouco. A última ele ganhou a medalha, com 18, 19 anos. Sim. Agora com 20 e pouco ele está no auge, ganhou a medalha olímpica também. Ele vai e todo mundo vai apostar nele, então todo mundo vai bancar o cara os 4 anos. E o cara consegue manter 4 anos. Agora, futebol é muito imprevisível. O vôlei, eu acho que o esporte coletivo é muito imprevisível. Sim. Então tá tendo sempre competição, sempre convocações diferentes. Né? Então, principalmente por ser um esporte de contato, o índice de lesão é muito mais alto também. Para um atleta de rendimento, seria legal demais ser 2 em 2 anos. Sim. Eu acho justo como um atleta, assim, né? Bacana, eu também. Ô, Mônica, falando em vôlei, você voltou a jogar vôlei, né? Voltei a jogar vôlei. Depois de quase 20 anos, né? Assim, depois que eu parei de jogar futebol, eu nunca mais joguei futebol, né? Porque a gente trabalha, dia a dia, pode se machucar, né? Mas a questão de se machucar, né?
E também ver a questão também de forma, né? Para manter a forma não precisa jogar futebol, né? Sim. Acho que tem outros meios aí. E aí, o que eu fiz? Falei, vou resgatar aquilo que eu não faço, que eu não fiz há muitos anos, né? Que saí da rotina do meu trabalho, que é o futebol, e minha carreira que foi o futebol. Então eu escolhi o vôlei. Tem o Vôlei Master na cidade, o nosso time ganhou tudo também esse ano. Eu vi, ganhamos tudo também, é tudo as coroas lá, de 35 para cima. Faz algumas semanas que foi? Nós ganhamos, A final acabou meia-noite, quase 1h da manhã. Mas foi eletrizante. Imagina. O final foi bem legal. O vice-prefeito estava lá, o Edson Ferraz, foi bem legal. Para quem é competitivo, qualquer coisinha, a gente se dedica. Dar o seu máximo, né? Não tem como. E os treinos, eu saio do clube 8h30 e vou treinar até as 10, de terça e quinta. E aí às vezes joga de semana, às vezes joga de sábado. É cansativo? Mas hoje é um cansaço diferente. Porque é um cansaço que você não tem meta, nem objetivo tem objetivo de ir lá, tem que ganhar, até jogar legal, mas você não vai se matar. Hoje tem 12 meninas, tem 35 meninos no time, então todo mundo joga um pouco, a gente mais por diversão, para sair, não é obrigação, né? Não é obrigação. Quando não dá para jogar, não dá, às vezes eu saio mais tarde do clube, eu não consigo chegar no horário do jogo, e é muito cansativo, tem dia que a gente sai cansada, não tem condições pouco físicas também, né? Sim. E o corpo também não vai responder que quando eu tinha meus 20 anos. Então, é social e tá legal. E a bicicleta, né? A gente anda com a família, né? É gostoso demais. E pra mim é muito prazeroso, tá? Milão, Lourdinha. A Lourdinha, né? A Ingrid, todo mundo tá no meio. Ingrid. Até a Duda agora tá na hora de começar a pedalar, né? 4 meses já tá na hora, né? Andar em volta do quarteirão, né? Mas a que mais tem pique é a tia Lourdes, né? Ela se deixar todo dia. Tudo culpa da Lourdinha. A Lourdinha que é a culpada. Mas é um projeto legal, assim. Sim. A gente tem uma qualidade de vida legal também. Faz os nossos eventos sociais, mas está dentro do esporte, né? Sim. É importante. Tem algum momento que pro atleta vira essa questão de obrigação? Você fala, tem que jogar de novo, tem que jogar de novo. Tem. Quando você encerra a carreira, você não quer mais saber daquilo. A maioria dos jogadores de futebol tem o Lídio, o próprio Neto, Fábio Aurélio. Pode ver que eles fazem outras coisas. Fábio Aurélio bate bola na chácara dele, o próprio Edu também. Os caras fazem outras coisas. Também eles são empresários da cidade, o Neto também. Fica um convite para eles. Isso não, eu vou falar do programa. Podcast de jogador de futebol vai ser bom, hein? Começa só com jogador de futebol. E assim, o próprio Olídio tem empresa também, eles fazem outro tipo de atividade. Porque estafa demais, né? A gente resgata tudo aquilo que a gente passou, academia, que tem que emagrecer, que tem que jogar, que tem que concentrar, abdicar da família. E isso é muito cansativo, né? Acho que a questão mental mesmo fica meio abalada. Então a gente realmente escolhe coisas mais leves, né? Ô, Mônica, e tem alguma história engraçada que você não esquece? Tem várias, viu? Nossa. Não, mas tem uma que você tem que contar aqui pra nós. Tem uma legal também, né? A gente estava na Austrália, nas Olimpíadas em 2000 na Austrália. E os estádios europeus, eles são todos baixos, não tem alambrado, né? Só no Brasil tem, a gente fala que é o alambrado da Cadeiro, né? E começou o primeiro tempo, tudo lá na Austrália, no Brasil e Austrália, inclusive. Daqui a pouco entrou um peladão lá pro meio do campo, pulou, que bancada. É uma gradinha, né? Uhum. Pulou, acho que é questão de... protesto. Um protesto com alguma coisa. Pulou e todo mundo, nossa! Foi pra cima, foi correndo para se aparecer lá pro meio. E todo mundo evacuou, né? Assustou realmente, né? Peladão. Isso é crime, né? Aqui é crime, fora é crime, aqui não é, né? Aqui eles vão colocar uma roupa no rapaz, né? Tudo, chamar a atenção dele, né? Lá é crime, você responde, né? Em processo. Em liberdade, mas processa. Então, assim, entrou, as meninas eram tudo correndo. E tinha também um episódio muito legal, que a gente estava na Grécia. Então, na Grécia, o futebol, as Olimpíadas, Olimpíadas é assim, o futebol, sua modalidade. Você joga numa cidade, folga 2 dias, viaja para uma outra cidade. Até chegar na cidade sede, que na Grécia é em Atenas, né? Então, nós fomos por várias cidades. E aí eu saí da primeira cidade, que é Tessalonique,
e nós fomos para uma ilha, uma outra cidade, que é a Ilha Cretes. E esse dia eu encontrei com o Ronaldo, Cristiano Ronaldo e o Messi. O áudio porque eles também acompanham todo mundo vai junto para a mesma cidade. Messi, cara? Sim, o Messi ficou na Vila Olímpica, super sensacional, super atleta. Tem um convite, Messi. Sim, E aí, nessa transição, esse translado é voo econômico, né? A gente fala, não é econômico. Voo econômico não é barato, é voo próximo numa cidade para outra, né? E aí nós estávamos arrumando as malas, todo mundo, só que não é muita mala para entrar no voo, né? E eu coloquei e a gente toma café da manhã no hotel, aquele café da manhã bem gostoso e tal, e a gente estava meio que atrasado, e eu peguei e falei, vou colocar umas caixinhas de sucrilhos dentro da mochila, né? O sucrilhos é vindo de caixinha, e eu coloquei dentro da mochila, e eu vou comendo pelo caminho, fazer tipo um salgadinho comendo e tal. E aí nós partimos para outra cidade. Quando chegou na outra cidade, viajei e tal, sabe? Quando chegou na outra cidade que eu embarquei, a hora que eu fui passar na catraca para passar a mochila, veio um cachorro e pulou em cima da bolsa. O cachorro da polícia. Achou que fosse droga, porque é igualzinho o açúcar, né? Associaram com droga, né? Mas estava tudo uniformizado, tudo num... Tem problema? Pode ser até que tem, mas muito burro aquele atleta olímpico que treinou a vida inteira pro cara levar droga na mochila, né? É muita burrice, até né? Porque tem antidoping. Tem antidoping. Então, assim, eu nunca vi um caso, as Olimpíadas as que eu participei, eu nunca vi caso de atleta que foi pego com droga ou alguma coisa. O antidoping tem muito, que é normal, né? Para rendimento, mas o medicamento, o próprio COI, que é o Comitê Organizador Olímpico, eles dão um caderninho, é um livrinho mesmo, você folheia para ver todos os remédios, Neosaldina, chá não sei do que, alguns remédios não pode. De jeito nenhum. E eu, na ferroviária, eu chegava a tomar uma caixa de Neosaldina, eu tinha muita dor de cabeça, com o sol lá ia poder arrepiar, né? Então eu tinha muita dor de cabeça, então o que eu fazia? Aí eu tive que parar na seleção e tomar outras coisas, tomar um banho mais gelado, tomar uns chás que podia, menos o Neosaldina. E quando eu estava com a mochila nas costas, o cachorro veio e pulou em cima, fiquei até enverguei, né? Aí veio toda a polícia. Que nem maior no casamento. Falei, eu tô ferrado, eu vou ser preso aqui na Grécia, filho. O que eu vou fazer na minha vida, né? Eu não vou nem voltar embora. Nossa, foi um pererei, todo mundo assustou. Susto, as meninas começaram a se matar. A Marta, a Cristiane, as meninas tudo zoando, né? Edo, você tá com um monte de droga. Aí começaram a chegar tudo quanto é nome, né? Zoando. Futebol é só zoeira. E como que é? Como que é essa questão de ter esse tipo de relação com pessoas como elas, que são ícones do esporte do futebol feminino hoje? Elas são destaque, né? São meninas que jogam na frente, com bastante visibilidade. Sim. Jogam muito bem, por sinal. Estão no auge ainda a Cristiane, né? Jogando no Santos. A Formiga agora está no São Paulo, a Marta mora em Orlando ainda, joga lá, né? Então, assim, elas estão no ápice. Mas foi bem engraçado porque a polícia acabou me pegando, né? Não me prenderam, mas tomou minha bolsa, pegou meus sucrilhos. Eu era muito esfomeado, porque eu fazia muita esforço? Não, eu fazia muita dieta, né? Eu não fazia dieta lá. No meu auge da carreira eu tinha 69 quilos, mas para manter que era difícil. Então o que eu fiz? Eu peguei e levei 3 caixinhas de sucrilhos. Pegaram as 3? E aí pegaram as 3, espalharam minha caixinha de sucrilhos, espalharam na mesa. Não, gente. E começou, gente do céu, eu tô morrendo de fome, eu queria comer Eu sucrilhos. com fome já fico nervosa, imagina se espalha na comida. Aí o cachorro começou a cheirar e não era nada. Eu como cachorro. Aí, enfim, por fim, né, assim. Mas é muito legal, a gente fazia muito, quando encerrava esses campeonatos importantes, ou um jogo amistoso, a gente fazia bebia no quarto, sabe? Fazia festinha, era muito gostoso. Era muito legal o ambiente, assim, sabe? Eu me diverti muito, muitas saudades. Converso com poucas hoje, né? Acesso ao WhatsApp, tem Instagram, mas é difícil se unir, né? Porque cada um mora num canto, né? Fora do país, outras estão paradas, outras encerraram a carreira assim como eu, né? Então, mas foi uma carreira brilhante, eu sou muito
feliz, assim, fui muito feliz no esporte, graças a Deus. Não, felizes somos nós de poder ter acompanhado isso. Nossa, bacana, muito bacana mesmo. Ó, a gente vamos indo pro final já, mas eu queria que você falasse um pouquinho, mostrasse um pouco, explicasse o que seria cada uma dessas medalhas aqui que você trouxe. O comentou, né, sobre já as competições mais importantes para as modalidades, todas as modalidades do mundo inteiro, eu consegui, né? Que foi o sul-americano, que essas duas, uma de prata, né, e uma de ouro no Peru, de prata na Argentina. Depois do sul-americano, né, que é a nossa América aqui, é o Santo Domingo, os Jogos Pan-Americanos, lá em Santo Domingo. Essa foi a de ouro que nós ganhamos. Tem a do Rio também que eu participei, mas eu não joguei. Só eu operei o joelho e não pude jogar. Mas essa de Santo Domingo, que envolve a América, a nossa América, né? A América Central e a nossa América do Sul. Estados Unidos, Canadá. E aí, a Copa do Mundo, essa daqui que nós perdemos o final para a Alemanha. A de prata, né? Bem bonita também. Então, começa por baixo, né? Que é o Sul-Americano, o Pan-Americano, a Copa do Mundo e a Olimpíadas. A Olimpíada aqui foi da Grécia, em 2004. Então, são as competições mais importantes para um atleta profissional. Sim, e a gente sabe que para um atleta que se prepara muito tempo, chegar lá e perder uma final... na hora ali é dolorido. É frustrante, né? Dolorido. É frustrante, porque às vezes você fica pensando onde foi que eu errei, né? Mas como é um esporte coletivo, exatamente, não dá para culpar ninguém, né? E uma coisa que, não sei se é percepção minha ou não, mas eu percebi que nessa última Olimpíada, tanto televisão, imprensa, nós brasileiros valorizamos muito o pessoal que ganhou prata e bronze, porque geralmente nós sul-americanos temos essa questão de para nós só serve quem ganha, para nós só serve quem ganha. A nossa cultura é difícil, Então, essa última Olimpíada eu achei que o povo, a televisão, o pessoal valorizou muito os medalhistas, sim, independente de ser ouro, prata e bronze, sabe? Na verdade, na verdade isso já acontece faz tempo. Para isso, para as Olimpíadas, é muito legal, por exemplo, aquele Dalton, né? Do disco, do peso, Darlan, sim, que depois sim, fizeram uma vaquinha, porque ele não tinha condições de treinar, ele, na pandemia ele treinou num terreno baldio, foi bem, acho que Darlan, um bem fortão, acho que faz disco ou peso, eu não lembro, acho que peso, remesso e peso, ele mesmo fala, para mim a participação já valeu. Então, o brasileiro, ele tem essa sensibilidade de entender quanto que o atleta ralou para chegar lá. Às vezes não tinha nem condições financeiras. Muitas vendem carro, vende tudo para chegar. Vende carro para bancar o peito de peru, o pão integral, uma academia, uma fisioterapia para poder chegar. Sim. Por isso que a Olimpíadas é um marco importante, é uma competição diferente das outras competições. É um atleta que tem o começo, meio e fim, ele rala muito para chegar. E os patrocinadores, os clubes, eles apoiam bastante. E a própria população brasileira. Então, assim, o cara nem classificou, mas já ficou bem visto. Porque o cara ralou para ter lá. Em consequência, que também no surf, aquele que perdeu, que também é super famoso. O Medina? Medina, todo mundo apostava nele, mas sabendo que ele já estava com um monte de problema pessoal, ele não ia ganhar. E ganhou o outro que treinou tanto quanto, sabe? Então, assim... Isso é legal. Esse resgate do que o atleta fez, o brasileiro apoia bastante. Então, mesmo que o atleta não ganhou, ou ganhou uma medalha de prata, de bronze, também é super reconhecido. Isso é ótimo, né? Porque para quem ganhou e para quem não ganhou, o esforço sendo o mesmo, né? Sim, sim. Tanto para quem ganhou quanto para quem estava lá, só participou, foi eliminado na fase de grupos. No caso do futebol, o esforço acaba sendo o mesmo. O atletismo também é muito difícil chegar. É muita gente. Você pega o atletismo, vagas, né? Atletismo é um laboratório de atletas, né? Eles tem um celeiro de atletas. Nossa, falando nisso, semana que vem a Jéssica vai estar aqui com a gente. Oh, que legal! Vai traga, muito esforçada. Essa menina merece uma oportunidade também nas Olimpíadas. Passou por perto a vaga dela, né? Sim. Mas ela merece também. Ela é muito dedicada. A ADN que patrocina ela é sensacional. Essa menina tem uma história muito bonita. Isso eu acho incrível também, sabe? O pessoal da cidade investir nos atletas daqui, né? E uma empresa... Embora a gente já tenha, né, alguns,
Sim. mas vem se tornando cada vez mais frequente. Sim. Isso eu acho incrível. Uma menina muito dedicada. E quando eu comecei a trabalhar no São Carlos Clube, ela treinava lá já, né? Uhum. Então ela também tem uma história muito bonita. Vai valer a pena. Na semana que vem ela vai vir com a gente. Ô, Mônica, e assim, pra você que é da cidade, às vezes tem alguém que tá assistindo a gente que tá se esforçando pra chegar num sonho. Você tem algum recado aí pra dar pro pessoal? Todo mundo faz a mesma pergunta, né? Tem que ter. É o que eu falo. Tanto quanto o trabalho no dia a dia, na profissão de vocês, quanto no esporte. Não tem receita. Não tem segredo, né? A receita é essa. Você dedicar muito, né? Esperar uma oportunidade. Isso aqui são várias. Às vezes você está no lugar certo, né, ali no momento certo, e às vezes não tem uma pessoa que te vê e te coloque lá no esporte. O futebol não é muito diferente. Então, assim, você jogando contra outros times, sempre vai ter alguém assistindo você. Então, você não pode desistir dos seus sonhos, né? Eu acho que isso é muito importante. E o esporte, sem dedicação, não há campeões, né? Campeões têm que ter dedicação, abdicar de muita coisa. Então, acho que a palavra é o sacrifício. Você fala, treinei, não me deram uma oportunidade, mas não deram oportunidade ali. Às vezes um outro clube te dá a oportunidade, né? Então, o Cafu não fez teste em mais de 6 times. Ele se deu bem mais no São Paulo e na seleção brasileira, então, e no Palmeiras. Então, tem essa questão também. Fica a dica, né? Mônica chegou até lá, de São Carlos. São Carlos. E isso também é uma coisa que a gente falou, que a gente priorizou bastante. Porque muitas vezes a gente acha que para ter sucesso, é óbvio que nesse ramo de esporte, em algum momento você vai ter que sair da cidade para competir, às vezes para alcançar a excelência. Porque hoje também o esporte é muito moderno, eu falo, e tecnológico, na questão da medicina, né? Tem muito disso, que o atleta ele tem que contar com isso hoje para alcançar um alto nível, né? Então, em algum momento você precisa sair daqui de certa forma para alcançar. Sim, não tem. Mas a gente quis visar bastante isso, que aqui tem oportunidade. Se você realmente se dedicar, hoje a gente vê o trabalho do Grêmio São Carlense, que eu acho que está sendo incrível, né? A forma como eles têm administrado e tanto a questão de mídias sociais também. Então, e a gente queria mostrar isso, que aqui, você saindo daqui, você consegue chegar a alcançar os seus objetivos. Sim. Sabe? Assim, aqui no interior a gente vê que não tem tanta oportunidade, porque não tem tantos clubes grandes, né? A gente tem só Araraquara. Sim. Mas, às vezes, você tem que sair mesmo por estrutura mesmo do esporte, né? Que precisa ter um treinador, precisa ter um preparador físico para tentar melhorar sua qualidade no trabalho, sua potência, sua força, seu cabeceio, sua agilidade. E também você ter uma oportunidade de receber, né? Que é um trabalho, então você tem que, né, se dedicar e ter uma equipe que te pague em dia, que te apoia, né? Porque não dá também para, na época minha mãe nunca pôde me ajudar, né? Então por isso que eu acabei indo embora de São Carlos, por questão financeira também, né? Sim. Então, e ter uma melhor estrutura também, né? Sim. Uma perguntinha? Não, só agradecer mesmo. Tem alguma coisa que você gostaria de falar? Bom, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, o convite, e dizer que vocês estão de parabéns pelo programa aí, podcast. Eu acho que é uma coisa, uma inovação que hoje melhorou muito nessa qualidade de... Até ouvi o Ronaldo participando de um também, não sei que lugar, se era São Paulo, se era Rio, eu não lembro. E é uma coisa mais informal, né? Uma troca de ideia, não é uma coisa tensa que nem uma entrevista, né? Que nem uma live, que é pouco tempo. Eu acho legal, eu acho que vocês estão no caminho certo. Que bom, e legal também falar do esporte, né? Eu acho que é uma coisa que é muito ampla, né? O esporte mexe muito com o sentimento das pessoas, né? Sim, com certeza. Então é legal, Tamires e Ná, falar um pouquinho da vida pessoal do atleta, porque muitas vezes fala, a Mônica jogou futebol, ponto. Mas não, teve tudo essa história legal, né? Então eu não só jogo futebol. Eu lavo, passo, cozinho do filho, né? Trabalha, tem que estudar. Tem a minha vida pessoal também, meu casamento. Então a gente tem que andar ali, ó, certo? Sempre almejando as coisas boas pra gente, né? Então, eu desejo parabéns para vocês e boa sorte, e o que depende de mim para estar
trazendo alguns super atletas aqui, até o que fizeram parte do passado também. Não, que Legal. isso É bem muito legal, importante. né? Sim, Por favor. Sim, sim, será um grandíssimo Então, favor acho mesmo. que é legal. Amanhã você fala com ela? Todos os esportes, ginastas aí. Não, inclusive, Mo, até para deixar o registro, que o nosso intuito mesmo é trazer, inclusive a gente tem já, né, a Carol tá confirmada, a gente vai confirmar, a data dela tá confirmada, né, mais ou menos. Só a data que a não. semana tá confirmada, só Mas ela o vai dia, vir. né? Que ela é uma moça, é uma empreendedora da cidade, que ela fez doce, tá tendo muito sucesso. Sim. Então a gente vai trazer ela para conversar. A Elisier de maquiagem. Então a gente quer trazer o pessoal de várias áreas para mostrar. E assim, é um simples prazer de estar mostrando para as pessoas que todo mundo pode. Exatamente. Né? Não pode exatamente. desistir. A gente sabe que a gente está numa situação Todo muito mundo difícil hoje. pode. Todo mundo pode. Porque a gente fica muito com essa sensação, né, de que assim, nossa, o outro deu sorte. O outro deu sorte. Olha lá que sorte, olha lá que ele tá ganhando dinheiro. Sorte. Todo mundo ralou para ter. Pode ter Exatamente. certeza que todas as pessoas que vocês trouxerem aqui vai ter uma história muito bonita de vida. Que vai Exatamente. servir pra gente também adentrar nessa história e saber que tudo, nada de graça, né? Tudo tem que ralar. Com Parabéns certeza. pelo programa. Obrigadão, Obrigada, Mo, mais Mônica. uma vez, muito obrigado pela sua Eu presença. que agradeço. Obrigado por essa aula de história e de superação que você foi, que você é. E a gente acha que vai precisar marcar outro dia pra você voltar, porque tem muita Eu coisa que eu também queria, acho. queria ter Mas perguntado a aí. gente faz Vai ser umas churrasco. 3 horas. Churrasco. O Churrasco. próximo podcast vai ser com churrasco. Com churrasco, viu, Tamira? Na sua Churrasco e casa. pagode. Na minha casa, Isso. tá bom. Fechou, gente. Bom, Mônica, muito obrigada. obrigado. Deus Eu que abençoe. Um ótimo 2022, viu? Pra Obrigada você e pra para toda a todos sua nós. família. Muito obrigado. Se precisar, a gente tá aqui também, viu? Isso. Fica Obrigado. fica a dica pro pessoal que quiser ajudar lá nas campanhas da Mônica. Sim. Isso. Pode me chamar pelo Instagram. Isso. Lá, mensagem, pode me chamar e ajudar, que a gente está sempre com famílias aguardando essas doações, pode ter Sim, certeza. sim. Qual que é o seu Instagram? É Moni Esportes 03. Pessoal, segue aí também. A gente vai estar divulgando tanto. A gente marca depois a gente vai estar novamente. marcando tanto no Instagram, a gente vai estar no YouTube, Facebook, vai estar divulgando em vários lugares. Aí o pessoal vai estar acompanhando bastante. Obrigadão. Show de E, bola. gente, curte, compartilha, mostra pro amigo. Comenta, manda pro vizinho. Dá like. Gente, fechou. Obrigadão, Obrigada. viu? Um abraço a Beijo pra todos. todo mundo. Tchau, tchau. Abençoe. Vamos olhar Oi, gente. o